Oi, gente, beleza? Hoje eu tô devidamente trajado aqui pra essa época do ano de festa junina e tudo mais, né? Uma festa que eu gosto muito, uma época que eu gosto muito, mas que infelizmente pouca gente me chama. Tô doido pra comer paçoca, mas ninguém me chama. Mas enfim, e hoje eu vou contar uma lembrança que eu tenho dessa época, assim, né? De anos atrás. Eu já contei essa história lá no Instagram, nos stories lá, o pessoal acompanhou mais ou menos, mas eu vou registrar aqui para os que não viram lá, beleza? Nessa história, nessa pequena grande lembrança, não tão boa assim dessa vez, eu devia ter uns 13 anos, então foi mais ou menos em 2010 que aconteceu isso. Tava ali mais ou menos na sexta série, sexta, sétima, né? Então tava ali no ginásio, Maria Pereira e tudo mais, ia ter uma festinha. Ia ter uma festinha à noite lá pro pessoal da escola, os alunos ali, né, pra ir com os pais e tudo mais. É aquela coisinha, né? Eu nunca ia muito nesse tipo de evento, né, que eles inventavam assim e tal. Porém, eu não lembro o motivo, eu não sei se na época eu tava morando na cidade, né? Mas só sei que minha mãe falou, pô, eu vou com você, né? Eu falei, sério, né? Nunca fui nesses bagulho, né? Ela falou, não, vamos lá, né? Como é que é? Pra ver como é que é. Bom, chegamos lá, né? A gente sentou numa mesinha no meio da quadra. Na época, a quadra ainda não era coberta, né? Vou ver se eu tenho alguma foto daquela quadra. Eu consigo mostrar exatamente o lugar que tava a minha mesinha. Eu e a minha mãe ali. E tinha várias barraquinhas ali, né? Das coisas pro pessoal comer, pra comprar ali, né? Tinha algumas brincadeiras, né? Com as crianças mais novas. Tinha aquele correio elegante, né? Que você deixava o recadinho e tudo mais, né? E eu fiquei ali com a minha mãe, que nem eu sempre fui, o quietinho, sabe? Então tava aquela molecada correndo pra lá e pra cá e fazendo arte ali e tal. E eu quietinho, assim, com minha mãe, conversando ali, só nós, sabe? Então eu sempre fui o mais, assim, mais quietinho. Aí beleza, né? E aí tinha alguns conhecidos passando por lá e tudo mais. Nessa lembrança já tem uma parte que é ruim por si só ali, que eu lembro que teve um momento que eu saí e falei, ah, vou dar uma volta. E tivesse eu não ido, porque eu lembro que tinha uma molecada, eu não lembro certinho o que aconteceu. Mas tinha uma molecada assim chata que eu não ia com a cara e teve algum desentendimento, sabe? E só sei que aconteceu alguma coisa ali, tipo um confrontinho ali. E eu voltei, sabe, com aquela sensação ruim, meio com aquele estômago embrulhando, assim, de quem é muito, acho que, implosivo, né? Que guarda muitas coisas assim, né? Então eu cheguei com aquela raiva acumulada, assim, né? Sentei ali com a minha mãe, ela falou, tudo bem? Eu falei, não, tá tudo certo, né? Mas não tava. E, enfim, aí a noite já tava uma maravilha, né? Não tinha nada que se aproveitasse. Aí, beleza. Chega daí pra mim, eu sentado na minha mesa, com a minha mãe. Chega um coraçãozinho mais ou menos desse tamanho assim, do Correio Elegante. Pra mim, eu nunca recebi nenhum tipo de cartinha, nada, nada, nada de ninguém na minha vida inteira, né? E eu, imagina, iludido e romântico a vida inteira. Eu sentado ali, quando veio, chega aquela cartinha, aquele coração, né? Aí a pessoa falou, ó, mandaram te entregar. Eu falei, quem foi? Não posso falar, é anônimo, né? E nisso, tava uma prima minha, assim, né, que é um ano mais velha, com as amigas dela, na hora que viu eu recebendo, já veio correndo, quem foi, quem foi? Conta pra nós, não sei o que, né? Eu falei, eu não sei, né? E todo assim, já meio com aquela vergonha, né, tá recebendo a cartinha ali, com a minha mãe, com elas ali, né? E com aquela emoção de ter recebido uma cartinha dessa. E eu falei, eu não sei, né? E segurando assim como se fosse, né, um santo graal ali, né? E eu peguei e falei, né? Não faço ideia. Ela falou, ah, vê aí o que tá escrito. Aí tava escrito, sei lá, tipo, acho você muito lindo, né, te amo, alguma coisa assim, né, assinado secreto. Porém, não dava nem pra mim reconhecer a letra, porque quem escrevia era uma única pessoa, escrevia todos os correios elegantes ali, né. Então não era exatamente a pessoa que tinha mandado me entregar. E aí eu já fiquei, né, olhando assim pro lado pra ver quem podia ser, né? A menininha que eu gostava tava na festinha, eu pensei, será que é ela, né? Não é possível, não é a cara dela, né? Eu não ia ter essa sorte, né? Mas aí fiquei todo assim, com aquele negócio, sabe, segurando, cuidando mesmo. E aí passou-se o resto da noite e não teve nenhum desabrochar de história assim, né? E essa foi a história de hoje. Mentira, não acabou ainda não. Corta a cena, eu na minha casa, assim, né? Eu catei aquele coração, foi o único registro, assim, de interesse de outra pessoa, né, por mim. Peguei e guardei, assim como eu guardo tudo que eu tenho, assim, coisas normais eu já guardo com carinho, imagina uma coisa nessa proporção. Guardei numa caixinha ali, bonitinho, dentro de uma bolsinha ali e tal, e guardei durante anos. Vamos supor 3 anos, se eu não me engano. 3 anos, corta a cena, eu na casa da minha tia, a mãe dessa prima minha que tava lá no dia, né? Aí tava eu, a minha prima e meu primo ali brincando, conversando. Papo vai, papo vem. O meu primo solta a pérola. Você lembra aquela vez, fulana, né, a irmã dele, é,
que você tava na festinha junina e você mandou escrever uma cartinha anônima pro Igor e tal, né? E aí ele recebeu lá e tudo mais. Ela falou, nossa, é verdade, foi legal pra caralho, nossa. Aquela lá eu fui foda, aquela lá eu armei a cilada pra ele, não sei o que, né? E pra mim, a verdade tava sendo revelada naquele momento. E eu com aquela reação, falei, nossa, ó, você foi danadinha mesmo, hein? E eu pensando, meu Deus, minha vida foi uma mentira. Ela me iludiu, sabe? Então, tipo, a única cartinha que eu recebi até hoje desses bagulho era de mentira. Que era uma trollagem, se fosse na época. Então, tipo, eu estava só me zoando ali só. E eu acreditei pra caralho. E eu guardei aquela cartinha durante muito tempo, né? Pra ser uma mentira, né? Aí ela falou assim, como se não fosse nada ali, porque ela não sabia, né? Que eu não sabia. E eu naquele momento, sabendo da verdade, fingindo, falei, caramba, céu e volanda mesmo, hein? E aí, assim que eu cheguei em casa, eu catei lá o coraçãozinho que eu ainda tinha, não falei pra eles, óbvio, né? Pra não parecer ainda mais trouxa. Mas aí eu catei o coraçãozinho ali, aí eu rasguei e joguei fora, porque aí não era de verdade, né? Então, eu guardei com o apreço como se fosse, né? Aí depois que eu descobri, aí já não era a mesma coisa, né? Enfim, então essa é uma lembrança que eu tenho dessa época de festa junina aí, né? Que aconteceu quando eu era mais novo e que infelizmente não foi uma boa notícia, não é uma boa lembrança, né? Quisera eu que tivesse sido verdade, pra ter guardado essa cartinha e ter até hoje pra mostrar pra vocês e tudo mais. Mas eu sou trouxa, mas nem tanto, né? Tudo tem limite, né? Então eu não ia guardar um negócio que era a prova real ali, né? O registro de uma, de uma sacanagem que fizeram comigo. Enfim, então é isso. Essa é a lembrancinha de hoje. Vai ser curtinho o vídeo, já acabou por aqui, né? Não tem por que estender ainda mais essa mentira, esse sofrimento que eu tive. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que estejam tendo bastante festas juninas por aí. Então aproveitem bastante, comam bastante paçoca e tudo mais. Beleza? Então é isso. Falou e fui!